Todo mundo sabe como é que funciona o futebol profissional. Tem torneios de seleções, né, representando países, e tem os torneios de clubes. E geralmente essas coisas não se misturam. Mas existem alguns casos esporádicos no futebol onde um clube enfrenta uma seleção. Por isso nesse vídeo a gente vai falar de 11 casos em que clubes enfrentaram seleções. E vamos fazer de ordem cronológica, começando por uma viagem no tempo lá para o longínquo ano de 1914. É o ano, senhoras e senhores, em que a seleção brasileira fazia a sua primeira partida, exatamente. Essa seleção que hoje é considerada aí a maior do mundo, né? Pentacampeã mundial e ninguém mais tem 5 títulos da Copa. Começou sua jornada em 21 de julho de 1914, enfrentando o Exeter City da Inglaterra. Na época, o Exeter estava na 3ª divisão da Inglaterra e eles estavam fazendo uma excursão pelo Brasil. Então o pessoal da FBS, na época a Federação Brasileira de Esportes, pensou que seria uma boa oportunidade para formar uma seleção brasileira e enfrentar um time que, apesar de ser da terceirona inglesa, era considerado profissional, coisa que a gente não tinha no país, né, futebol profissional. Então foram reunidos os melhores jogadores do Rio de Janeiro e de São Paulo para formar a primeira convocação do Brasil. Aí você fala, quanto é que foi essa brincadeira aí, né, meu querido? A seleção amassou o Exeter. Então, a gente tem que lembrar que essa partida faz mais de 100 anos e com os dados daquela época é complicado, né? Então, basicamente, se você for procurar na internet, a maioria das fontes vai dizer que o jogo foi 2-0. Mas algumas fontes juram de pé junto, velho, que o jogo na verdade foi 3-3, né? Então a versão 2-0 pro Brasil é mais comum no Brasil e lá na Inglaterra a versão mais comum é o 3-3, manjou? Qual que é a versão correta? A gente não sabe, não tem um registro assim factual. O mais aceito aí é o 2-0, mas se cada um pode inventar um placar, eu vou dizer que foi 7-1. Pro Brasa, né? Pro Brasa. Agora a gente dá um baita salto no tempo pra 1955, quando o futebol era muito diferente do que é hoje e não era um completo absurdo o time do Botafogo conseguir se equiparar a uma seleção. Até porque nessa época o Botafogo tinha um dos maiores jogadores da história do futebol, que era o Garrincha, e mais um cracaço que jogou lá, que era o Nilton Santos. E aí de maio a julho daquele ano, o Botafogo tava fazendo então uma excursão pela Europa, enfrentando ali times europeus, inclusive enfrentou o Real Madrid, por exemplo, mas nesse mix aí de times que eles escolheram pra jogar, tinha uma seleção, que era a seleção da Holanda. Os holandeses se preparavam pra jogar o Mundial de 58, né? E aí resolveram enfrentar o Botafogo e o Botafogo não teve piedade, amigos. No Estádio Olímpico de Amsterdã, o Glorioso massacrou a seleção laranja por 6-1, contando com um gol dele, do Garrincha. Já pensou isso acontecendo hoje, né? O Chay correndo pra cima do Van Dijk? Eu pagaria ingresso pra ver, velho. Agora vamos pra 1965, quando a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, que era na época o que hoje é a CBF, resolveu marcar o amistoso do Brasil contra o Arsenal lá no estádio de Highbury, né? O saudoso estádio do Arsenal aí. Acontece que o Brasil não foi representado por uma seleção convocando jogadores de vários times, mas não, enviaram o Corinthians, mano, pra representar o Brasil. E detalhe que o Corinthians tinha uma partida contra o Santos de Pelé apenas 2 dias antes desse amistoso contra o Arsenal. Então tu imagina a situação, os caras jogaram contra um time absurdo, né, e saem lá do calor do Brasil, vão pra Inglaterra, um frio da p... os malucos tudo cansado, viagem longa e tudo, mas mesmo assim o dia era 16 de novembro de 1965, quando o Corinthians virou o Brasil. Meteram a camisa e foram enfrentar o Arsenal, e aí, como era de se esperar, perderam por 2-0, né, os caras tudo cansadaço, mano. E também se tornando uma data histórica pro Corinthians, né, que teve esse grande orgulho de representar o país todo. Agora a gente pula pra década de 70, mais precisamente pra 1979, e se você assistiu aquele nosso vídeo sobre 7 times que chegaram em 3 finais de Champions consecutivas, você vai lembrar que o Ajax nessa década de 70 tava brabo, mas em 79 já não era mais aquele Ajax tricampeão. E aí o Ajax, que já não era mais tudo aquilo, veio pro Brasil para enfrentar a seleção canarinha no Morumbi e enfrentar jogadores que acabariam se tornando aí jogadores históricos do Brasil e do mundo, né, como o Zico, o Sócrates e o Falcão. E aí só de ouvir esses nomes você já deve ter entendido o que aconteceu, né? Foi um massacre da seleção brasileira, 5-0 pra cima do Ajax, que daquele time tricampeão, o único remanescente era o Kroll. Então não era mais aquilo tudo, mas cara, é muito maneiro ver como o Brasil pegou um time grande, assim, time forte naquela época e simplesmente destruiu. Mas calma que o vídeo não é só sobre a seleção brasileira, estamos chegando agora em 1989 para falar do confronto do Arsenal contra a seleção da França. Isso era um ano antes da Copa de 90 e a seleção francesa vinha mal das pernas nas eliminatórias. Eles tinham um confronto ali bastante importante contra a Escócia e o cara que era técnico da França na época era o Michel Platini, né, um grande ídolo lá no país, e ele resolveu que para a França se preparar para enfrentar os escoceses, eles tinham que enfrentar
enfrentar um time daquela área, né? E escolheram justamente o Arsenal. Os Gunners estavam ali com o calendário mais ou menos folgado e tal, conseguiram agendar essa partida, até porque é uma chancezinha de ganhar uma grana extra, né? E aí então em 14 de fevereiro de 1989, o Arsenal vai enfrentar a França, que tinha alguns jogadores importantes como o Jean-Pierre Papin e o Laurent Blanc, né? E vence por 2-0. Aí o técnico da França larga a seguinte frase: não esperava ganhar, por isso não estou desapontado. Com uma atitude dessa, amigo, não era de se esperar outra coisa, porque depois eles foram jogar aquele jogo importante contra a Escócia, perderam também e ficaram fora da Copa do Mundo de 1990. Então o amistoso serviu para preparar a França para alguma coisa? Não, absolutamente nada. Agora estamos chegando no ano de 1991, porque você achava que o Tottenham não apareceria nesse vídeo, né? Chegou o momento, rapaziada. Nosso Spurzão da massa foi participar de uma competição maravilhosa chamada Kirin Cup lá em 91. É uma competição organizada pela Kirin Brewery Company, né? Uma empresa de bebidas, e rolou por muitos anos, só que era meio que baguncinha, então misturava clube, seleção, tal, qualquer coisa valia, né? E a seleção do Japão como anfitriã sempre participava. Pra você ter uma ideia do nível de aleatoriedade do bagulho, além de Tottenham e Japão, os outros participantes eram Vasco da Gama e seleção da Tailândia. Mas o fato é que em 9 de junho de 91 tivemos então um grande confronto Japão contra Tottenham, e aí rolou um massacre, né, rapaziada? Do nosso Totão da Massa, não, né? A gente foi massacrado. Perdemos de 4-0 pro Japão, que tava jogando muita bola, dá pra ver pelos lances aí, né, cara? Realmente estavam dando um baile na gente. E olha que nessa época a gente nem tinha o Dyer na defesa, hein? E curiosamente, lá em 91, o Japão tinha na seleção o Kazuo Miura, né? O jogador aí que a gente citou no vídeo de jogadores mais velhos a jogarem futebol. Pelo menos o Totão empatou com o Vasco e ganhou da seleção da Tailândia. Tá aí. Quantos clubes podem falar que ganharam da seleção da Tailândia? Eu já considero mais um troféu dos Spurs, né? E agora estamos chegando na virada do milênio para falar de uma partida muito curiosa com o Manchester United em 1999. Foi cerca de uns 2 meses depois deles terem conseguido ganhar a Champions League daquela forma heróica, virando sobre o Bayern de Munique nos acréscimos do segundo tempo, com aquele gol fantástico e histórico do Solskjaer. O United tinha conquistado a tríplice coroa, os caras estavam acima no topo do mundo, e aí na pré-temporada seguinte eles foram fazer uma turnê global ali pra ganhar grana mesmo, né, cara? Aproveitar aí a popularidade, a visibilidade que o time tava tendo. E numa dessas viagens eles iam enfrentar a seleção da Austrália. Mas olha que loucura que aconteceu nessa viagem, né? O técnico do United era o Sir Alex Ferguson, mas ele não pôde ir nessa viagem porque ele tava pra receber aí um prêmio da coroa britânica, então mandou o seu assistente técnico na época, o Steve McLaren, pra comandar o time lá na Austrália. Só que o Andy Cole, né, ex-atacante do United, contou em entrevista aí que o Steve McLaren não botava medo nos jogadores como o Ferguson botava. O cara era meio que novo ali na parada, ele não tinha construído autoridade sobre os jogadores ainda, então os jogadores fizeram a festa na viagem, mano. Outro jogador do United, o Nicky Butt, chegou a dizer que o Steve McLaren botou um horário pros caras irem dormir e tal, né? E eles ignoraram completamente e foram pra farra, ao ponto do ex-United Dwight Yorke ter dito em entrevista que a viagem pra Austrália em 99 continua sendo uma das melhores que eu já fiz. Não é à toa, né? Quem é que não gosta de uma festança desgraçada aí depois de ter ganhado tudo que poderia ter ganhado na temporada anterior? E o jogo? Cara, mesmo assim, mesmo com a festança, o United venceu a Austrália por 2-0. Então não fez muita diferença, né? Ainda bem que os caras curtiram. Os caras lembram até hoje dessa viagem, mano. Imagina a loucura que não deve ter sido, né? Ainda no ano de 1999 tem um dos confrontos mais da hora dessa lista, que foi quando o Brasil enfrentou o Barcelona. Era um centenário do clube, né? Que tinha sido formado em 1899. Então 100 anos depois foi convidado aí o Brasil pra chegar lá no Camp Nou e fazer esse amistoso. E um detalhe interessante é que tinha um jogador que atuava pelos dois times, né? Tanto o Barcelona quanto a seleção brasileira, que era o Rivaldo na época. Aí na partida ele acabou jogando pelo Brasil, que além do Rivaldo tinha nomes como Romário e Ronaldo, e o Barcelona tinha caras como o Pepe Guardiola, o Luiz Henrique, o Figo, o Kluivert e até o Xavi jogou aquela partida. E além disso, os times eram comandados por dois grandes holandeses, né? O Louis van Gaal e o Van der Ley... Luxemburgo. Ai, caraca. Na partida, o Ronaldo fez uma parada que ele fazia com frequência no Camp Nou, que é driblar o goleiro e meter pro gol vazio. Depois de uma falha do Rogério Ceni, o Luiz Henrique fez o golzinho de empate. Aí o Rivaldo manda uma bomba de fora da área e faz Brasil 2-1, o que leva a gente a se perguntar, será que isso conta como lei do ex, mano? Porque na real ele era atual, né? O cara jogava no Barcelona, mas fez um gol contra o Barcelona, enquanto ainda era jogador do Barcelona. E aí depois o Rogério Ceni falha mais uma vez e o Cocu empurra para fazer 2 Brasil, 2 Barcelona, resultado final.
final. E aí ficou um amistoso histórico pra gente relembrar, até porque as chances de acontecer algo assim hoje são muito escassas, né, mano? Pegar um clube top, jogar contra uma seleção top no meio do calendário que hoje em dia tá cada vez mais apertado, é difícil. Mas seria top, né? Um confronto de gigantes, assim, sei lá, Brasil contra Tottenham. E agora chegamos em 2002 pra falar do amistoso da seleção mexicana, que vinha se preparando pra Copa do Mundo. E como eles iam enfrentar a Itália na fase de grupos, eles queriam saber como é que era jogar contra italianos. Por isso eles marcaram um amistoso contra o Milan. O que eles não perceberam é que o Milan, cheio de craques, né? Tinha vários desses craques jogando também pelas suas seleções. Então o Milan mandou meio que um time B, né, a campo aí contra o México. E os mexicanos venceram essa partida por 2-1, inclusive com um belo gol daquele lendário jogador mexicano, o Blanco, né? Mas deu certo o experimento no final das contas, porque a França tinha tentado fazer algo semelhante com o Arsenal lá, lembra? E não deu certo. Mas o México acabou empatando com a Itália por 1-1 na Copa, na fase de grupos, e passou em primeiro no grupo deles. Então, pô, estratégia certeira, né, mano? Parece que funcionou, bom pra eles. E agora a gente vai pra 2012 pra falar de um amistoso entre seleção da Holanda e Bayern de Munique. O motivo desse amistoso é um pouco curioso. Na Copa de 2010, o Robben, né, que era jogador do Bayern de Munique, foi defender a seleção da Holanda com um probleminha de lesão ali que acabou se agravando, né? Um problema muscular que tirou ele da primeira metade inteira, lá na temporada 2010-2011, né? Então o Robben ficou aí fora dos jogos, o Bayern de Munique perdeu um dos principais jogadores daquele período, e por conta desse preju, a Holanda então aceitou fazer esse amistoso com o Bayern de Munique, com a renda aí, com os lucros saindo então do clube alemão, né? Meio que pra amenizar esse prejuízo, né? Só que se liga nas datas, mano. 2012, né, o ano desse amistoso, também é o ano em que o Bayern de Munique perde a Champions League para o Chelsea, sendo que o Robben perde um pênalti na prorrogação que poderia ter dado o título pros bávaros, beleza? E aí quando que rola esse amistoso entre Bayern e Holanda? Na mesma Allianz Arena, que tinha sido a sede da final da Champions, 3 dias depois da final, mano. Os torcedores do Bayern de Munique estavam com a memória fresquinha daquele pênalti perdido do Robben, manjou? O holandês acabou jogando apenas o segundo tempo da partida, e justamente pela seleção da Holanda, e foi vaiado pelos próprios torcedores do Bayern de Munique. Então meio tenso, né? Tipo, os torcedores praticamente pagaram o ingresso pra ir lá vaiar o Robben, velho. O que eles não sabiam é que apenas um ano depois, o Bayern de Munique seria campeão da Champions, em cima do maior rival alemão, o Borussia Dortmund, e com um gol dele, do Robben, no finalzinho do jogo. O mundo dá voltas, velho, mas quanto que foi o amistoso lá? Bayern de Munique 3, Holanda 2, né? Com direito aí golaço do Toni Kroos e tudo. E agora, talvez o caso mais bizarro desse vídeo, porque não é uma bizarrice que aconteceu em 1914, né, mano? É uma coisa que aconteceu em 2014. Faz pouco tempo, né? A Itália tava no Brasil se preparando pro Mundial que aconteceu aí no nosso país, né? E vinha de uma sequência muito ruim antes da Copa. Precisava de um amistosinho pra garantir uma vitória, de repente elevar a moral e pá. E aí escolheu nada mais, nada menos do que o Fluminense pra jogar lá em Volta Redonda, amigo. Itália e Flusão. Primeiro tempo, amigo, 2-2, né? Pra Itália marcam Immobile e o Insigne. E pro Fluminense marcam Chiquinho e Carlinhos. Cara, é muito bizarro ouvir esses nomes no mesmo jogo, velho. Parece que não tá certo isso. Deixa eu ver aqui. Tá certo isso? Tem que conferir, hein? Tá certo, mano. Tá certo. A Itália jogava com um time reserva, né? E aí no segundo tempo o Immobile faz mais 2, o Insigne faz mais 1 e depois a Itália acaba botando alguns titulares em campo. Então o Pirlo joga contra o Fluminense, beleza? O Balotelli entra em campo, mas o Fluminense faz mais um gol e o jogo acaba 5-3 pra Itália, numa partida bizarra que acabou até rendendo, por exemplo, uma foto em que o Pirlo está sendo marcado pelo Diguinho, mano. Tem coisa mais aleatória do que isso, cara. A Itália venceu, mas tomou 3 gols do Fluminense, o que era apenas aí um indício do que aconteceria então naquela Copa, porque a Itália foi muito mal e foi eliminada na fase de grupos, né? E o Chiquinho nunca jogou pela seleção brasileira, mas ele pode contar que já fez um gol na Itália. Essa é uma história que o cara pode contar pros netos, velho. Qual partida dessas você achou mais maneira, velho? Deixa nos comentários aí, e eu agradeço muito por você ter assistido até o final do vídeo, beleza? Se chegou até aqui, por favor, deixa o like antes de sair, que ajuda muito na divulgação do vídeo do canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou! Pelo menos o Totão empatou com o Vasco e ganhou da seleção da Tailândia. Tá aí. Cara, eu tenho certeza que tem gente que assiste os vídeos só pra dar risada com essas piadas do Tottenham, cara. Mano, tá virando... a gente tá se passando um pouquinho, né? A gente tá se passando. Até eu tô achando engraçado agora, cara. Que merda.